Boa noite, pessoal. Ah, essa música é top, hein, cara? Cada dia é uma música diferente, muito bacana, né, Tiagão? Fala, Julião, beleza? Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo certo por aí? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Estamos chegando Como aí. estão Grande aí? Helenilda, José Antônio, Cláudio, Luiz Mário, Júlio, meu xararo, Roberto Berabense. Show de bola, pessoal. É Sejam isso aí. bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma quinta da perícia. Tiramos aí um descanso semana passada, né, Júlio? É isso aí. Mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Quem já compartilhou Boa essa noite, live, Álvaro. coloca para nós aí nos comentários. Quem já compartilhou essa aula aí, coloca aí, por favor. Álvaro Costa, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ajuda nós aí, ajuda nós. Pessoal, estou Quem mais compartilhando chegou aí, aqui Tiagão? também. Boa noite, Gisélia, Júlio, Julião, Serapião, Giovanni Castro. É isso aí, gente. Vamos entrando. Álvaro, sejam todos bem-vindos. Estou aproveitando aqui compartilhar também Boa, essa boa, boa. live. Ó, o Zé Antônio colocou aí que já compartilhou. Valeu, José Boa. Antônio. Foi o primeiro de hoje, hein? Foi o primeiro a colocar aí que já compartilhou. Valeu, muito obrigado, hein? Quem Grande mais? Ó, Thiago o Álvaro Morgueiro, doutor também. Thiago, ó, tá aí, parei, hein? Muito bom. Live compartilhada, isso aí, Álvaro, Irã, Éder, legal. Grande Éder Alves. Muito bom, Éder. Valeu, muito obrigado. Valeu, Álvaro. Para Show de você ver, né, bola, Júlio, vou show de contar um bola. caso aqui, rapidinho aqui, ó, o Thiago, do doutor Thiago tá aí acompanhando a gente. Tive uma ligação essa semana, né, dele, um perito, né? Perito, não, doutor, tô ligando para falar sobre umas perícias e tal, no caso, um agendamento. Ok, beleza, pode ser, o assistente técnico. Daí a pouquinho ele ligou novamente, ó, mas eu tô conhecendo sua voz, cara. Você é aquele cara que fica lá com o Júlio Botelho nas lives, hein? Ó, É, realmente. Thiago, tá aqui o Thiago Morgueiro, que massa, perito, cara. lá da Baixada Santista, agendando perícia e eu Que assistente técnico. legal. Prazerzão, isso aí, muito Olha bom. aí, cara, que massa, né, cara? É as barreiras aí que o digital quebra, né? Muito bom, show de Exatamente, bola. exatamente. Daqui uns dias Helenildo estaremos também lá, se Deus quiser. compartilhou. Muito obrigado, Helenildo, por ter compartilhado. Nosso amigo Roberto aqui de Uberaba. E aí, Roberto, e o livro? Já leu o livro todo aí? Que o Thiago. Foi semana passada, né, Thiago? Você Foi entregou pro semana Roberto, passada, né? semana Massa, passada. massa. Ó, o Robson Tourim também já compartilhou no Pô, LinkedIn. isso Muito aí. bom, Robson. Muito obrigado. Estamos transmitindo aqui para o LinkedIn, para o Facebook e YouTube, tá, pessoal? A gente divulga sempre que a live, né, a aula é pelo YouTube, porque é onde a gente concentra o vídeo, né? Enfim, as informações ficam. Enfim, resumindo, a gente divulga um único lugar, senão fica tudo repartido, né, Tiago? Isso mesmo, isso mesmo. A gente Resumindo divulga, é mas isso. Então faz a gente. aqui. Exatamente, Isso exatamente. O aí. YouTube virou na minha visão, né, virou a plataforma aí oficial de compartilhamento de conteúdo, de lives, conteúdos mais densos, né? Quando o Sim, sim. conteúdo é um pouco menorzinho, aí a gente acaba utilizando outras redes sociais, né? Mas É isso conteúdos mesmo. mais densos, eu acho que o YouTube tá bem legal, bem legal. Isso Álvaro aí. perguntou quando sai o próximo curso. Rapaz, mas já o primeiro acabou de sair, acabou de fechar as inscrições agora, já está perguntando o É próximo. isso aí. Inclusive, Ó, sexta-feira começa a nossa aula de amanhã, instrumentação. Amanhã, amanhã, exatamente. amanhã, é. Álvaro, a gente ainda não tem previsão não, viu, cara? Mas a gente com certeza vai divulgar aí nas redes sociais, enfim, quando a gente for lançar aí a próxima turma, tá? Exatamente. Que bom, tá lendo o livro, Roberto colocou aí, eu estou Isso, show lendo, de muito bola. bom. Bora Boa lá noite, começar Pedro. então, Tiagão? Vamos lá, Júlio. Hoje nós vamos falar, então, qual caminho escolher, né? Assistente técnico ou perito judicial? É Yes. uma live legal aí para quem está querendo decidir aí o que fazer, né, na vida, né? E tem uns Sim. recados importantes também que a gente tem que deixar. Pode passar. Primeiro que o assunto que a gente vai abordar aqui na live é só um breve, né? 40 minutinhos ali de conteúdo, né? Então tem Uhum. muita coisa a ser falada além do que nós vamos abordar aqui hoje, tá? E que aquelas pessoas que são membros do Clube da Perícia vão receber o mapa mental, assim como essa live, né? Essa live aula toda trabalhada lá na edição para tentar amenizar um pouco essa cara de estranha nossa, né, Júlio? Vamos tentar fazer É algum difícil, viu, trabalho Thiago? aí. Exatamente. Mas às vezes dá certo, né? Às vezes dá, viu, Thiagão? Aí a pergunta que todo mundo faz, né? Qual caminho escolher? Você é assistente técnico, você é perito, você é os dois, o que que eu vou fazer?
Então, a primeira coisa que a gente recomenda, né, saber assim, você tem que buscar primeiro pela sua qualificação técnica. Ah, como assim? Técnico de segurança, por exemplo. Sua qualificação técnica é diferente, né, do seu conhecimento. Então, vamos dizer, a sua habilitação. Sou técnico de segurança do trabalho. O que eu posso fazer? Como técnico de segurança, você pode atuar como assistente técnico pericial, tanto de uma parte ou da outra. Tá? O Código de Processo Civil permite isso porque fala que o assistente técnico é uma pessoa de confiança da parte, por isso não é passível, né, de suspeição. Então, se a parte o considera apto para atuar, pode atuar normalmente. Né? O tecnólogo, via de regra, ele pode ser assistente técnico pericial, e tem aquela questão que a gente já debateu aqui várias vezes, né, Júlio? Porque é um Exato. profissional de nível superior, então, se ele conseguir um apoio do seu conselho, enfim, lutar, ele pode, às vezes, atuar como perito, certo? Mas, para isso, ele precisa vencer uma barreira aí com a ajuda do seu conselho para poder firmar mesmo como um profissional de nível superior capaz de fazer a atuação. Perfeito. Né? O engenheiro de segurança do trabalho, ele pode atuar tanto como assistente técnico, também como perito, né? Porque lá no Código de Processo Civil está dizendo lá que tem que ser profissional de nível superior, e nós temos na CLT que reclama lá, que define que é laudos de insalubridade e periculosidade, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Né? E vinculando já com o segundo, que é o médico do trabalho, pode ser também tanto assistente técnico quanto perito. Agora é aquilo que a gente falou, né? Isso é a qualificação que você pode, mas isso não é o requisito total, não é só isso que precisa para você ser um perito. Perfeito, Thiago. Dando continuidade no que você está falando, um outro quesito importantíssimo é o conhecimento, né? Porque uma coisa é você ter ali o diploma debaixo do braço de técnico de segurança, de tecnólogo, de engenheiro, de médico. Outra coisa é se você sabe atuar como assistente ou como perito. Né? E geralmente quando a gente faz essa pergunta, né, para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham aqui nessa aula, por exemplo, se a gente perguntar aqui agora, né, eu não sei quem, muitos aqui inclusive são alunos nossos, né, alguns que estão nos assistindo aqui são alunos nossos, mas se a gente perguntar para vocês, né, que estão nos assistindo, se vocês têm conhecimento para poder atuar como perito ou como assistente técnico, é provável que a maioria responda que não, né? Que apesar de ter visto esse assunto na pós-graduação, por exemplo, mas não dá muita base, né, galera? Então, e não é culpa da instituição, tá? Acho que a gente tem que deixar isso claro também, né? Mas a carga horária é muito rápida, enfim, né? Realmente você precisa correr atrás, né? A gente estava falando isso, nós falamos isso na live que nós fizemos ontem, né, Tiago, com o Cristiano, eu comentei isso também numa live que eu participei dias atrás também, tá? Enfim, então o conhecimento é importante, tá? Independentemente se você vai atuar como assistente técnico ou como perito judicial, você precisa conhecer, né, de várias coisas aí que tangem esse assunto, tá? E aí é o seguinte, é preciso, quando você vai tomar essa decisão, eu vou atuar como assistente ou vou atuar como perito? E tem aqueles também que às vezes vai querer atuar para os dois, né, Tiago? Que é possível, tanto o Tiago quanto eu, nós somos peritos e assistentes técnicos, tá? Mas quando você está querendo colocar na balança, né, onde é que você vai, por onde você vai começar, primeiro que a decisão ela é totalmente sua, é óbvio que é, né? Mas é preciso que você analise o bônus e o ônus, né? Toda escolha tem uma renúncia, toda escolha vem acompanhada de bônus e ônus, né? Então aqui Exatamente. também a gente não vai, né? Não adianta, tem gente que às vezes fica falando que tudo é mil maravilhas, né? Ser técnico de segurança é mil maravilhas, ser tecnólogo, ser engenheiro, ser perito, ser assistente, ser contador, ser administrador, ser advogado, etc. Tudo é mil maravilhas, vem para cá, pula na piscina que a água tá quentinha, já viu, Thiago, essa? Já, Água, todo como é mundo que tá fica água? lá na Pode água pular, tá gelada. quente. Pode pular, tá quentinha. Você tá batendo o queixo, você fala pro cara, pode vir, tá quentinho. Isso Então, mesmo. toda profissão, pessoal, tem o bônus e o ônus. Tem a parte boa e a parte não tão boa assim, que eu não vou nem chamar de parte ruim, tá certo? Antes da Exatamente. gente, então, entrar nesse tema, que seriam aí as vantagens e desvantagens, né, de cada um, nós vamos falar das vantagens e desvantagens do perito, vantagens e desvantagens do assistente técnico, tá? A gente gostaria de convidar vocês para que pudesse baixar o nosso e-book, né, Tiagão? Deixa Sim. eu tirar ele nesse formato aqui, deixa eu colocar no formato fixo. Nós gostaríamos de convidar vocês para poder baixar o nosso e-book. Quem já tem, tá tudo certo, já com certeza já fez aí um bom uso dele, né? E quem ainda não tem, basta acessar esse link que está aparecendo para vocês aí. Vou compartilhar aqui também nos comentários, que talvez fique mais fácil para vocês, né? Que basta clicar
vocês já terão acesso a esse link. Fala um pouco mais pro pessoal e eu, Thiagão, sobre esse e-book, enquanto eu pego o link aqui. Cara, foi um e-book muito bem pensado. A gente quis colocar lá vários macetezinhos para vocês começarem na atuação na área. A gente traz uma introdução rápida ali de alguns termos e definições do judiciário, algumas pequenas estratégias para você atuar como perito, o que você deve fazer, quais são as formas de atuação, quais os trabalhos que um perito na área de segurança do trabalho tem. Enfim, um material caprichado para vocês, gratuito, então não cobramos nada para ele. Basta você acessar, baixar, pode usar no seu arquivo, tranquilo. É um PDF, você consegue imprimir, rasurar, enfim. Fiquem à vontade para consumir esse conteúdo aí, 0800. É isso aí. Tá? É um passo a passo bem interessante. Já é o início do caminho das pedras, viu, pessoal? Para quem tem um pensamento, quer conhecer um pouco mais, tem. E para quem já atua, inclusive, viu? Para quem é perito ou é assistente técnico e já atua, é um material excelente aí que pode te auxiliar no dia a dia, tá? Ó, nós temos aqui já algumas perícias, algumas perguntas, Thiagão. Nossa, você ainda tá falando tanto de perícia, né? O Irã perguntou se começa amanhã. Começa amanhã, isso mesmo, Irã. Amanhã inicia o curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Amanhã, às 19h30, com a nossa aula inaugural, que vai ser ao vivo, né? Teve um colega aqui que perguntou, o Pedro também tá aí, o Pedro é o cara do offshore, você tá ligado, né, Thiagão? É isso aí. É o homem do mar. É o homem do mar. O Jardel Patrício, algum curso de calor? Ô, Jardel, no nosso curso de instrumentação para higiene ocupacional, que é esse curso que começa amanhã, ele não tem só calor, ele tem tudo, tá? Todos os agentes aí passíveis de quantificação, nós fizemos esse curso que chama Instrumentação para Higiene Ocupacional, tá? E nesse curso nosso, ele tá bem completinho, tem todos os agentes aí, e não de forma isolada, de forma separada, né, Thiago? É isso aí. O Zé Antônio aqui falando amanhã estarei marcando presença, curso de instrumentação. Opa, show! Muito bom. Robson Tourinho, sou perito, sou técnico de segurança do trabalho e bacharel em direito. Fui nomeado várias vezes como perito. Ótimo, porque a gente fala da questão do posicionamento. O bacharel em direito te concedeu aí, provavelmente, né, e o seu conhecimento de segurança está auxiliando. Como estão falando, precisa ter conhecimento sobre aptidão e sobre as questões relacionadas. Exatamente, Alex. Precisa ter essa aptidão, não basta você ter a formação. Tá? A formação básica sem o conhecimento vai te deixar para trás. Engenheiro Jardel Patrício, mas de primeiro, como começar a atuar e quais os caminhos? Vamos dar uma pincelada aqui hoje, tá? Te convido, Jardel, para participar ali do Clube da Perícia. Tá? Se puder jogar um link aí, Júlio, Clube da Perícia, clubedaperícia.com. Isso mesmo, né, Júlio? clubedaperícia.com. Vou pegar o link aqui e jogar nos comentários também. Tem 40 videoaulas para você assistir. Lá a gente dá muita dica. Todas as quintas da perícia estão lá dentro. Você já vai conseguir ter uma boa base. Eu vi que ele colocou aqui, você colocou aqui também, né, Jardel, que já fez engenheiro de segurança, já fiz alguns cursos de perícia, mas não me sinto seguro. Fica tranquilo, entra na nossa lista de espera o próximo curso de formação de peritos. Eu tenho certeza que você vai sair seguro para poder atuar como perito e como assistente técnico. Tá? Pode ter certeza. Só explicando para o pessoal aí, para que não confundam, tá, gente? Tantos projetos aí que nós temos, né? Então vamos lá, basicamente são 3 projetos, tá? 3 projetos grandes. Nós temos o Clube da Perícia, que são as aulas que nós fazemos todas as quintas-feiras aqui. Depois a gente edita esse material, vai para a edição e a gente disponibiliza isso na plataforma de forma organizada. E aí vocês conseguem acessar, tem informações a respeito desse Clube da Perícia, acessando esse link que eu coloquei agora há pouco aí, ou esse site que está aparecendo na tela aqui embaixo, aqui, ó, clubedaperícia.com, tá? Então, como o Thiago mencionou, já tem lá 40 aulas. Com essa de hoje é a 40ª, Thiago, hoje é a 41? Eu acho que é a 41, agora não 41, enfim, gente, é conteúdo para dedéu, tem lá, tem muito conteúdo, tá? E nesse site, clubedaperícia.com, você inclusive consegue ver os temas das aulas que já estão disponíveis lá. Então esse é um, tá? Pessoal, aqui a gente está abrindo apenas um parênteses, nós já vamos voltar no conteúdo rapidamente, tá? Segundo produto, o segundo projeto, então vou fechar aqui o Clube da Perícia para não confundir ninguém. Um segundo projeto que nós temos, gente, é o curso de instrumentação para higiene ocupacional, que é esse que vai começar amanhã,
com uma aula inaugural ao vivo, que se você quiser participar também, entrar numa lista de espera e ter uma condição diferenciada no próximo pagamento, é importante reforçar isso, tá? E o que a gente fala, a gente cumpre, tá? A galera que está inscrita no curso de instrumentação sabe disso, né? Então, se você entra na lista de espera, cadastra lá o seu nome, telefone e e-mail, quando a gente vai fazer o próximo lançamento, a gente entra em contato primeiro com essas pessoas e a gente oferece uma condição bem diferenciada. Então, esse é o curso de instrumentação para higiene ocupacional, um curso teórico e prático, muita prática, explicando sobre todos os agentes, né, e como utilizar os aparelhos, né, dosímetro, medidor de estresse térmico, bomba de amostragem, enfim, acelerômetro, tudo que é passivo de medição, e a gente explica nesse curso, tá? Se você quer mais informações, está aí o site também, instrumentacão.ho.com. Só isso, instrumentacão.ho.com. Deixa eu colocar Perfeito. nos comentários, vou colocar aqui nos comentários a página também, que aí já fica fácil para vocês somente clicarem e assistirem, né, e verem depois com calma. E o outro é o de perícia, explica aí, Tiagão. Bom, de perícia, 50 horas de conteúdo entre aulas ao vivo e aulas gravadas. A gente vai explicar para você como você vai começar. Ó, formei hoje, sou verde. O que eu preciso fazer? Do primeiro passo ali, que é adquirir o seu certificado, os seus itens mínimos, até o final do processo, quando você vai receber os seus honorários. Nós explicamos todo o processo. Então, como ser estratégias para serem atuar, para ser nomeado, para captar clientes como assistente técnico, estratégias para você vender seu serviço. A gente explica como fazer a análise de cada um dos anexos da NR15, dos anexos da NR16, como elaborar seu laudo pericial para acidente de trabalho, para ergonomia, horas em itinerário. Tem coisa demais. Vai a live toda aqui, Júlio. Então, e para resumir, gente, ali você aprende. Aqui, ó, e nesse site aqui, cursopericia.com, você também tem todo esse conteúdo programático lá, tem as informações do curso, tem o depoimento da galera, né, os depoimentos dos alunos em vídeo e tal, muito bacana. Está falando, o pessoal tá mandando comentário aí. Então, se tiver alguma dúvida, tá aí a nossa prova que funciona. Bom, vamos continuar aqui então, né, vamos continuando, vamos lá. Vantagem de ser perito, vou citar algumas delas aqui, tá? Para atuar como perito. Primeiro, você vai ter a possibilidade de conhecer segmentos diferentes. Hoje você está periciando uma ferrovia, amanhã você está numa usina de cana-de-açúcar, depois de amanhã você está numa usina nuclear, tá? Depende muito das atividades que estão em volta da vara do trabalho, né? Indústrias, enfim. Então, isso obriga você a buscar um aprendizado, que é o segundo item. Buscar conhecimento e aprendizado, né? Às vezes, uma situação de exposição a um risco em um local tem que ser analisado de uma forma, no outro tem que ser analisado de outra, né? Então, isso faz com que você busque sempre estar atualizado. O perito tem que carregar esse nome como se diz, no crachá e no conhecimento. Perito entende-se que é expert, tá? É o cara que tem o conhecimento. Então, seria a segunda item. O terceiro item, você vai ter a opção de praticar HO. Ah, como assim? Você vai ter que fazer uma dosimetria, você vai ter que fazer uma avaliação de estresse térmico, você vai ter que fazer, eventualmente, uma avaliação de agentes químicos, vibração. Então, você precisa conhecer um pouco de higiene ocupacional para aplicar esses conhecimentos na hora da perícia, para não correr o risco de você chegar com um decibelímetro lá, muito mal feito, querer fazer uma avaliação de ruído para que seja representativo da jornada toda. Utilizar lá o velho C1 sobre T1. Dá para fazer? Dá. Você tem que saber. Outra vantagem também que é muito boa, a questão da flexibilização do horário. Tá? Você liga para a empresa, né, ou agenda por e-mail, enfim, você marca o horário. A perícia vai ser segunda-feira às 10 horas da manhã. Depois eu vou fazer outra na terça-feira às 9h40. Enfim, você define o horário, então você tem essa flexibilidade, tá? Mas não pense que você fica à toa no resto do período, não, porque você tem uma série de outras coisas, tá? Você só marca a hora para perícia, mas a hora que você vai fechar o laudo, às vezes a gente atravessa a noite fazendo, né, Júlio? Certeza. Acontece. Realização profissional. Né? Ô, Thiago, sentimento de valorização. Diga, Júlio. Só abrindo parênteses aí para o pessoal não achar que, pô, mas como assim atravessa a noite, né? É porque é o seguinte, eu e o Thiago, além de nós atuarmos como peritos, nós também somos assistentes técnicos, consultores, né? O Thiago tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa, a gente tem, inclusive, uma empresa meio que juntos, né, Thiago? Uma parceria muito forte aí. Ele é professor, eu sou professor também, enfim, tem uma série de, né, nós temos família, né? Então, assim, existe uma série de outras demandas que nós fazemos e, às vezes, a gente precisa realmente, né, ir até tarde da noite, enfim, para poder cumprir os compromissos.
Agora, Mas se você já você... tem. eu conheço, né, vários peritos que atuam apenas com perícias, fazem apenas perícias, e aí você vai definir o seu horário. Isso que é o grande, acho que é uma grande vantagem, né, Thiago? Você trabalhar para Sim, você. Então, você é, vai marcar o dia que você vai lá fazer a perícia, você vai definir o dia que você vai fazer o seu laudo, desde que você entregue naquele prazo que o juiz te deu, você que se vira. Eu, por exemplo, exatamente. eu adoro a noite, cara, eu adoro a noite, porque durante o dia, Tiagão, você também vive isso aí, durante o dia é telefone tocando, é cliente, não sei o quê, toda hora você para, né, para resolver alguma coisa. À noite, cara, aí a galera vai, né, vai para casa, aí é a hora que, né, que a galera para, e realmente é uma hora que eu, Júlio, gosto muito de trabalhar no período noturno, Exato. eu consigo produzir muito. É isso aí. Tem a questão da realização profissional, né, o sentimento de valorização. Você está numa perícia, você é chamado de doutor. Para quem tem um ego, isso é bom, né? Mas a possibilidade ali de você descobrir uma carreira. A gente estava falando isso ontem, né, Júlio, na mentoria Sim. do Clube da Perícia. Você tem alguns segmentos na segurança que você pode seguir. Pode trabalhar como assistente, Uhum. prevenção de acidentes, prevenção de doenças, né, que é a parte de higiene. Enfim, a perícia é uma outra área que você pode se sentir realizado. Nossa, eu gosto de ir lá fazer inspeção, emitir um laudo, um parecer e entregar e ir para outro trabalho, enfim. Existe essa possibilidade de realização profissional. Perfeito, Thiago. O Thiago falou aí mais ou menos cinco, Thiago, umas cinco vantagens Cinco, aproximadamente, cinco seis, vantagens. cinco vantagens, né? Eu vou dar sequência, né? Uma sexta vantagem que eu vejo também é a questão da gramática. Porque quando você está elaborando os laudos e quando você está lendo o processo, você acaba praticando muito, né? A escrita, Uhum. principalmente ali na hora da elaboração do laudo, né? Então, a leitura facilita para isso, é claro, é óbvio, mas quando você está compondo o seu laudo, porque você não pode escrever, né, nós foi lá fazer perícia, né, igual a gente, às vezes eu falo, né, Thiago, ou às vezes você, enfim, às vezes a gente fala errado, né, cara, durante essa aula aqui, por exemplo, a gente já deve ter falado muita coisa errada aqui, né, mas na hora de escrever você não pode, né, não pode cometer essas falhas, então você acaba concentrando um pouco mais e isso você acaba desenvolvendo a gramática. Uma sétima vantagem que a gente traz é a expertise na elaboração dos laudos, como eu acabei de citar. Se por um lado a elaboração dos laudos te ajuda na gramática, ela te ajuda também a deixar você uma pessoa especializada, né, um Sim, expert na elaboração de laudos. Então, qualquer laudo que você for fazer, pode ser um LTCAT, pode ser um laudo de insalubridade, pode ser um PPRA, pode ser um laudo de qualquer outro assunto, você vai fazer uma investigação de um acidente, você vai fazer um laudo de uma inspeção que você fez, por exemplo, na sua empresa, você acaba, né, pelo fato de você praticar essa elaboração dos laudos, então isso vai te facilitar muito, não tenha dúvida nenhuma, tá? exatamente. Uma oitava vantagem, né, você ter a chance de fazer a justiça. Nós sabemos, pessoal, não vamos tampar aqui o sol com a peneira, nós sabemos que tem muitos peritos tendenciosos, né? E de certa forma esses peritos é bom porque eles nos ensinam a como não ser, né? Eles ensinam como não atuar como peritos, né? Então a gente acaba aprendendo com eles sim. Mas eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Você que quer fazer um trabalho correto, você ter a chance de ser justo, você ter a chance de fazer a justiça, seja para a E reclamada, contribuir para a seja para o justiça, né, gente? reclamante, contribui com a sociedade, né, Tiago? Então isso é Você tem muito a possibilidade bacana. de contribuir com a justiça. Entregar para o Exatamente. juiz ali algo bem feito, bem elaborado, para que ele tenha, na sua sentença, um bom embasamento. É isso aí. Nona vantagem que eu vejo aqui é a independência do mercado, né? E aí a gente nem precisa citar muito, né, pessoal? Por exemplo, nessa pandemia aí, muitos profissionais, né, perderam seus empregos. Se você atuou como perito, você, na verdade, é o contrário, né? Numa dessa aí, por exemplo, que teve muitas demissões nas empresas, o número de processos aumentou muito, que é comum, né? Às vezes o trabalhador ele é desligado da empresa, ele acaba ingressando com uma ação na justiça, né? Isso é muito comum, principalmente a nível Brasil. Então, nessa pandemia, por exemplo, o número de processos aumentou drasticamente. Então, isso aumentou muito mais, inclusive, o nosso trabalho como perito e como assistente, tá? Exato. A 10ª vantagem é um investimento financeiro, tá? Por que é um investimento financeiro? Porque você não recebe rapidamente. Inclusive, isso é uma desvantagem, tá? Que a gente vai citar daqui a pouquinho sobre essas desvantagens. Mas o fato de você não receber rapidamente, você vai receber no final do processo, pode levar 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos, tá?
Então, depende muito, tem processo que é rápido, tem processo que é mais demorado, só que é o seguinte, às vezes, enquanto eu estou aqui fazendo uma aula com o Thiago, às vezes acaba de cair aqui uma grana, né, na minha conta de uma perícia que eu fiz lá 1 ano atrás, há 6 meses atrás, enfim, e é uma grana que eu não estou esperando. Então, se você for disciplinado e se você souber até mesmo investir, você pega essa grana que você não está esperando, tá? E você acaba aplicando ela, enfim, investindo, aí é outro assunto, né? Assunto para uma outra aula, né, Tiagão? Mas você tem a possibilidade de fazer um investimento aí com essa grana, né? E por fim, aí a 11ª vantagem que nós separamos aqui para vocês é os honorários, né? Porque o honorário do perito é um bom honorário, tá? Varia, né? Existe uma variação aí que de R$ 1.000 a 3 a 4 mil reais. Se for uma perícia, uma ação coletiva, por exemplo, o valor é muito maior que isso, né? Eu já comentei aqui em outros momentos, né? Eu estou participando de uma assistência técnica, que é uma ação coletiva, onde o perito ganhou 80 pau. 80 pau, sendo que 40 mil já foi adiantado para ele antes da primeira perícia, viu, Tiagão? Antes da primeira perícia, 40 mil já estava no bolso. Então, assim, só que a ação coletiva não acontece todos os dias, é claro que não, né? É mais difícil de acontecer. E dá um trabalho danado também, né? Nada mais Dá justo um do que trabalho, claro, você... claro, com certeza, com certeza. Tanto é que essa perícia lá, por exemplo, o perito está previsto lá 6 perícias, 6 encontros, né? 6 participações. Enfim, com certeza, dá um belo de um trabalho, mas, poxa, para ganhar 80 mil, nossa senhora, né, Tiagão? Tem que dar trabalho mesmo, né? Com certeza, com certeza. Bom, com relação a desvantagens, a gente listou algumas aqui também, tá? Primeiro, o Júlio já adiantou, né, o tempo de recebimento dos honorários, realmente tem honorário que demora. O Thiago até colocou ali 12 anos para receber às vezes demora isso mesmo, tá? Principalmente quando você pega um processo em que a reclamada ela é grande, muito grande. Então, tem empresas que falam, olha, nós vamos recorrer até o Supremo. Então, esse processo não vai Isso aí. excluir, e vai subindo. Aí você demora mesmo, tá? Tem processo que, às vezes, o juiz esquece de mandar pagar o perito, acontece no bolo lá do trabalho, e fecha lá a sentença e esquece de chamar. Você tem que peticionar, mas nada que seja difícil de lembrar. Você tendo Daí a uma planilha para importância. controlar... Daí a importância de fazer a gestão, né, Tiago? Então, isso é uma Isso. coisa que os nossos alunos têm, né? A gente libera para eles a gestão que a gente usa, que eu, Tiago, faço, a gente lhe fornece isso para os nossos alunos do curso de perícia, né? Então, é importante que você controle todas as perícias que você já atuou, enfim. Então, é uma planilha bem completa para você fazer essa gestão, para você controlar isso. Inclusive, quanto que você recebeu, que data que você recebeu, tem tudo isso lá no nosso controle, tá? Exatamente. Pessoal, nós vamos responder todas as perguntas que vocês estão enviando, mas a gente vai deixar para fazer isso no final, tá? Então podem ficar tranquilos, nós vamos seguir aqui, porque de repente a sua pergunta está na nossa apresentação, né? E no final, como a gente faz nas outras quintas da perícia, a gente volta respondendo todas as dúvidas de vocês. Podem ficar tranquilos. Eu coloquei, apenas última coisa aqui, Tiagão, eu coloquei um número aqui, tá logo abaixo do Tiago, o número de telefone, o celular, que é caso você queira entrar para a nossa lista de amigos do Júlio e do Tiago, a gente chama assim, né? Caso você queira receber links de acesso a aulas, lives, algum evento, né, que a gente vai participar, que às vezes a gente está coordenando, por exemplo, passando essa pandemia aí, a gente vai fazer um evento presencial aqui em Uberaba, que já estava previsto, né, Tiago? Ia acontecer em abril do ano passado, mas a pandemia veio, tivemos que cancelar, é claro. Então é isso, se você quiser receber diretamente no seu WhatsApp, tá? Ou seja, não precisa você entrar na rede social do Júlio ou do Thiago para saber o que tem. A gente manda isso para você, né? Então basta você encaminhar o seu nome, né, e a sua formação para esse número que está aparecendo aí, o DDD 34 99153 2423, que a gente vai cadastrar você e a partir daí você começa a receber esses avisos. Exatamente. Bom, outra desvantagem do perito são as custas, tá? Custa com deslocamento, custa com equipamento, isso tudo você tem um gasto antes de receber. Né? Custo com deslocamento tem que ser muito bem pensado. Às vezes você pega um processo em que você tem que andar 30, 40 quilômetros de estrada de terra. Né? Às vezes você vai fazer o local, chegou lá, o local já não é mais aquele, e aí você não encontra, e você fica rodando. Enfim, é complicado. Então, o custo tem que ser muito bem mensurado para não virar prejuízo, tá? Porque existe uma diferença. Uma coisa é custo, outra coisa é prejuízo, né? Custo com equipamentos também. Ah, eu preciso sair comprando? Não, mas você precisa pelo menos alugar. Né? Então, vou fazer uma perícia, eu já olhei lá na inicial que o colaborador, o reclamante, ele era operador de máquinas.
né? Então, o operador de máquinas, geralmente já sabe que tem pelo menos ruído e vibração a ser apurado. Existem outros agentes que podem ser, claro, mas esses dois, de fato, que você vai encontrar. Tá? Então, você precisa levar um dosímetro e um acelerômetro. Tá? Se vai ser seu, se vai ser do seu colega, se vai ser alugado de alguma clínica, de alguma parceria, de alguma empresa que tenha na cidade, ou se vai puxar de fabricante, enfim, isso não faz diferença. Agora, é importante que chegue lá com o equipamento, né? Pô, Existe um outro custo também, uma outra desvantagem, custo não, desculpa, que limita um pouco a sua atuação como assistência técnica ou com consultoria, né, em outras empresas. Então, por exemplo, fui lá na empresa X, fiz a perícia, amanhã eu não posso bater lá na porta para ser consultor. Ah, isso é antiético, você pode perder demais processos, pode ser até destituído daquela vaga do trabalho e responder um processo, né, porque você não pode atuar, você tem que ser imparcial. Tá? Ou se você for começar a trabalhar naquela empresa, você não pode atuar lá como perito depois. Então, isso causa uma certa limitação dependendo do tamanho da cidade onde você mora, né, da região, né, da área de atuação das varas do trabalho que você quer participar. Certo? perfeito, Essas Thiago. são algumas, né, Júlio? Tem vários outros também que acometem a São gente. as principais, né? Assim, é claro que se as desvantagens fossem maior que as vantagens, aí até doido, né? Não compensaria, né? Mas ainda bem que as vantagens são muito maiores que as Com desvantagens. certeza. Agora tem um detalhe: se você pergunta para algum perito, olha, como é que está aí o mercado de perícias, né? Provavelmente você vai escutar assim, não, tá ruim, cara, nossa, tá muito ruim, não tá legal, não. Depois da reforma trabalhista, piorou, tô pensando em largar dessa profissão, não sei o que, o cara começa a meter o pau. Mas pergunta se ele larga o osso, ele não larga. Ele fala às vezes isso porque é menos concorrência para ele, né? Então, pessoal, assim, é claro que varia de região para região, tem região que, né, os processos tem um grande número de processos, tem regiões que tem um número menor, Às vezes é mais mas lento, mais difícil. se fosse ruim, a gente não teria aí tantos peritos atuando, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. As desvantagens são muito menores que as vantagens, ainda bem, tá? Exato. Essa questão de restrição, né, Tiago? Restrição para poder atuar. Essa semana mesmo eu fui nomeado em duas perícias, eu comentei contigo, né? Fui nomeado em duas perícias de empresas que eu já trabalhei. Então eu tive que solicitar, né, a destituição desses dois processos. Então tem as situações, às vezes você já trabalhou na empresa, às vezes você já prestou serviço para a empresa, você precisa solicitar a destituição por motivo de foro íntimo, porque é um caso Uhum. de suspeição, né? Exato. Vamos lá. Dando sequência então aqui, pessoal, agora nós vamos falar das vantagens e desvantagens de ser assistente técnico. Também a mesma coisa, são mais vantagens que desvantagens, ainda bem, né? Então vamos lá, falando das vantagens de ser assistente técnico. O primeiro que a gente destaca aqui é a imagem profissional, né? A imagem profissional. O assistente técnico, ele também é tratado com todo um respeito, né? Ele também é chamado de doutor, né? Então, assim, pessoal, para quem já acompanha as perícias, sabe muito bem o que eu estou falando. Uma coisa é você profissional na área de segurança, está lá dentro da empresa, que você está suplicando, né? Você está rezando lá para que implantem um determinado procedimento, ou para que comprem um determinado equipamento, que adequem, enfim, determinadas situações, você fica basicamente suplicando, né, pedindo, pede. Em uma situação pericial, em uma perícia, o assistente técnico é diferente, né? Ele está ali porque a empresa está precisando dele, né? Então ele é convidado pela empresa ou pelo reclamante para poder defender a empresa ou o reclamante. Então, você é mais valorizado, vamos dizer assim. Segundo Isso. ponto, segunda vantagem é o conhecimento diferenciado. Hoje, o profissional que levanta a mão e fala, olha, eu conheço de assistência técnica, ele está diferenciado no mercado. O profissional que levanta a mão, olha, eu tenho conhecimento em engenharia ocupacional, ele é um profissional diferenciado no mercado. E assim por diante. Existem vários assuntos aí que diferencia, que tira o profissional da curva aí, né? Deixa o profissional um pouco acima da curva, aí, um pouco acima da régua, né? Uma Exato. terceira vantagem é a prática de HO, assim como o perito, assim como a gente mencionou lá atrás, né, que o perito tem isso, o assistente técnico também, ele pratica HO, então ele não esquece desse assunto. Então, se de repente faz um curso, você tem a chance de colocar a mão na massa, você tem a chance de praticar, aí alguém fala, mas como assim, Ju, não é só o perito que precisa fazer as avaliações? Quem disse, Berenice, né? Não, não necessariamente. Se você tem lá o seu equipamento, você pode ir lá e fazer também a avaliação, até mesmo para poder confrontar depois com os resultados do perito. Vai que o perito está usando
Vamos dar um exemplo aqui do dosímetro de ruído, que fica fácil para todos. Vai que o perito está usando o dosímetro, que a última vez que ele calibrou foi em 2017, por exemplo, e você está com o dosímetro lá que você calibrou no ano passado, né? Então, pode ser que o resultado dele seja meio discrepante. Você vai falar, doutor, mas o seu dosímetro aí é 2017, a última calibração, o meu foi feito ano passado. Então, poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Isso. Enfim. Um quarto ponto que a gente destaca aqui como vantagem também é a carteira de clientes, que ela é infinita, né? Carteira de clientes, você pode atender reclamadas, você pode atender as empresas, você pode atender os trabalhadores e é de acordo com a sua disponibilidade. Vai chegar uma hora que você vai estar hiper, né, carregada de clientes, vamos falar assim, e aí é a hora de repente você fazer parcerias, né? É a hora de repente você montar um escritório de assistências técnicas, olha que legal. Isso. Montar um escritório com outro colega, com 2, 3 colegas, um escritório especializado em assistência técnica de insalubridade, por exemplo. Então, você foca, você nicha o seu escritório para isso, tá? Quinta vantagem que a gente separou aqui é o aprendizado que você tem pelo fato do assistente técnico também atuar em diversos segmentos diferentes. Isso é muito bacana. Então, cada segmento diferente que você atua é um aprendizado diferente, é uma situação diferente, e o conhecimento é muito, muito bacana que você consegue absorver diante dessas atuações. Exatamente. É uma coisa boa também, Júlio, é a possibilidade de você atuar tanto para a reclamada quanto para o reclamante, né? Então, você pode hoje trabalhar com um auxílio a uma empresa, né, que a gente chama de reclamada, e pegar uma parceria com um escritório de advocacia para ser um atuante também para causas em prol do reclamante. É só tomar cuidado para não ser da mesma empresa, né? Hoje você está lá como reclamada, amanhã você está lá como reclamante, né? Então, é só tomar esse cuidado. Tá? Mas você pode atuar nos dois nichos, eu atuo, você também, né, Júlio? Não tem problema nenhum. E nisso também puxa o sétimo, que é para cada trabalho de um perito, você tem uma demanda de 2 assistentes. Então, o mercado de trabalho para o assistente técnico, ele chega a ser maior que o do perito. Você tem numa causa trabalhista, você tem o perito, que é o centro, né, tem que atuar ali de maneira central e imparcial, e você tem o assistente técnico da reclamada e você pode ter o assistente técnico do reclamante. Tá? É mais difícil você achar um assistente técnico do reclamante? Por 2 motivos. Primeiro, que não tem uma divulgação muito grande, então são poucos os profissionais que procuram escritórios de advocacia, que procuram, às vezes, um próprio reclamante para poder oferecer esse trabalho, tá? E às vezes também a questão da remuneração, né? Então esse é um motivo. Né? E o segundo motivo é porque geralmente às vezes você cobra um pouquinho a menos para atuar como reclamante. Por quê? Porque quem paga é o reclamante, então às vezes ele já não tem dinheiro, né? Mas você tem N motivos, N estratégias para você fazer uma atuação para o reclamante sem que isso onere ele. Né? Vai receber junto com os honorários do advogado? É uma possibilidade, tá? O perito demora até mais, às vezes, para receber, então pode ser que saia até primeiro. Né? Então, tem N situações que a gente pode depois até fazer uma live, né, Júlio, explicando como é que você, estratégias para você atuar como assistente técnico do reclamante. Vamos anotar esse Boa, anota aí, Tiagão. Vivência no mundo jurídico. Você vai conhecer um pouco como é que funciona isso, o que é petição, prazo, vai entender ali o Vossa Excelência, vai saber o que é um autos do processo, o que é a peça, né? Enfim, o que é quesito, vários termos jurídicos, a vivência do mundo jurídico, isso te dá uma experiência diferenciada no seu dia a dia, tá? Até quando você tiver que fazer qualquer situação, você sabe. Às vezes tem advogado que liga para a gente desesperado, olha, acabei de sair da reunião, desculpa, da audiência, e eu preciso agora nomear um assistente técnico, porque o meu prazo foi, doutor, 15 dias. Ah, como é que você sabe? Porque eu já sei que na ata sai geralmente 15 dias, então vamos fazer uma reunião, não sei o quê, tal. Então, até para você vender o seu trabalho, fica mais fácil, né? Questão do recebimento dos honorários, ele é mais rápido que o do perito. Tá? Você pode negociar com o seu cliente. Na justiça, você peticiona na entrega do laudo, por exemplo, e o juiz que vai determinar o momento de te pagar, geralmente no final do processo. Já no assistente técnico, você negocia, olha, você pode fatiar, por exemplo, eu vou fazer quesito a tal valor, depois na hora que eu te acompanhar a perícia, você me paga mais tanto, o dia que eu fizer as impugnações, aí, você vai me pagar mais tanto, fechando o processo é tanto. Ou não, quer receber 10 dias após a perícia, enfim, você determina como você quer receber. Claro, em acordo com o cliente. E uma vantagem também que é o valor do honorário por perícia.
vai variar, claro, de acordo com cada processo, tá? Mas também não é ruim, tá? É um bom trabalho aí, Claro, pelo tempo despendido, é uma boa remuneração. sem dúvida, Tiagão. Bom, e falando das desvantagens, né? De novo, todo bônus tem um ônus, né? Então, Perfeito. existem também algumas desvantagens, né, do assistente técnico, claro que são bem menos desvantagens do que vantagens, ainda bem, né? Uma primeira desvantagem que a gente coloca é a dependência do horário, porque quem marca a perícia é o perito, né? Então, se o perito marcar numa segunda-feira, 9 horas da manhã, você precisa estar disponível segunda-feira, às 9 horas da manhã. E aí talvez alguém já vai colocar uma barreira e falar assim, nossa senhora, então eu não posso atuar, eu trabalho no regime CLT, então não vou poder ser assistente técnico. Gente, não coloca essa barreira, tá? Profissional de segurança, principalmente profissional de segurança, às vezes ele faz uma hora extra, ele tem que ficar até mais tarde acompanhando a atividade crítica, ele tem que ir no sábado, no domingo, no feriado, acompanhar, enfim. E geralmente esses profissionais têm banco de horas, tá? Ou hora extra, enfim. Então, dá para você combinar com o seu superior, o combinado não sai caro, ok? Isso. Você não pode chegar lá com dois pés na porta, lá, ó, fulano, segunda-feira eu não tô aqui não, segunda-feira eu vou fazer um serviço por fora. Não, né? Então, tudo é conversado, ok? Então, se você combinar com o seu gestor, você consegue uma liberação aí, você usa seu banco de horas, enfim. Então, isso fica a critério de cada um, mas cuidado para não colocar isso como barreira, tá? Isso pode, Segunda às vezes, também desvantagem, gerar um choque, né, Júlio? Um choque de agenda também. Eu vou citar rapidinho um claro, exemplo aqui. Eu já falei algum tempo atrás, em umas lives anteriores, estou com um cliente que está com mais ou menos aí 40 processos trabalhistas numa obra, você comentou né? comigo. Já tem 2 perícias para fazer dia 6, horários diferentes, está tudo certo. 2 no dia 11 e 3 no dia 12. Dessa do dia 12, 2 estão na mesma hora, peritos diferentes, né? Então, tem que falar com eles, falar, olha, não dá para dividir, né, a reclamada em 2 para fazer. Então, um dos 2 vai ter que mudar o horário. Então, vou ter que pegar o telefone amanhã, ligar para eles, para o doutor, olha, vai ter já uma perícia nesse horário, nós já estamos mobilizados para atendê-lo, marcou Uhum. primeiro, é possível você fazer a muturação para, sei lá, 40 minutos, uma hora depois, enfim. Isso é uma desvantagem que a gente tem que ficar perdendo tempo fazendo essas coisas, mas é necessário para não chocar a agenda. Sim. Ou aquilo, né, Tiago? Ou você faz também uma parceria, né? Convida um colega para poder te cobrir, né? Que é outra Isso. possibilidade, é outra coisa que a gente faz também, né? É, Diga-se de passagem. Hoje, inclusive, teve uma situação dessa, né? Eu fui nomeado sim. para uma perícia, mas não consegui atender como assistente técnico, então convidei, inclusive um aluno do curso, né? Que é de Uberaba, tinha que ser de Uberaba, Uhum. porque a perícia vai ser aqui. Então a gente tem isso também, né? Esse programa de Quando parcerias você aí que tem a gente reclamados convida os diferentes. alunos. Isso. Quando você tem reclamadas diferentes, dá. Você manda um para lá, vai para o outro e tá tranquilo. Isso, exatamente. Existe uma situação também que é o assistente técnico, você pode, assim como o Thiago mencionou, né? Mas aqui ele mencionou que eram duas situações, mas às vezes pode ser uma única situação, né? Que o perito agenda numa data que de repente, sei lá, você vai estar viajando, então você pode ligar para ele, tá? Pode Sim. ligar para ele e tentar agendar. Inclusive, Tiagão, aconteceu uma situação essa semana, segunda-feira, diferente. O perito me ligou, cara. Olha que interessante. O perito me ligou e falou, doutor, gostaria de agendar aí as próximas perícias, gostaria de saber se essa data e essa data o senhor estaria disponível, poderia agendar e tal. Sim. Eu achei interessante também. Então, Sim. essa troca de informações entre perito e assistente não tem problema nenhum, tá, pessoal? Sim. É claro, tudo dentro do limite da ética, né? Óbvio. Perfeito. Segunda desvantagem para o assistente técnico que a gente vê é a falta de alinhamento do advogado com o assistente técnico. Então, tem muitos assistentes que às vezes reclamam isso, né? O advogado às vezes não passa o processo, já liga e pede, ó, vai lá, precisa acompanhar a perícia, ó, tem que elaborar os quesitos, nem te manda o processo, não te manda a petição, você não estudou o processo com antecedência, enfim, às vezes a coisa é muito em cima da hora, né? É. Então, ontem eu fui fui convidado, melhor dizendo, né? Fui convidado para atuar numa assistência, que é essa que eu mencionei, tive que passar para um colega, né? Porque era para hoje. Para hoje. Hoje já tinha que apresentar os quesitos, já tinha que apresentar os dados do assistente técnico. Quer dizer, a empresa ela já foi acionada lá atrás, mas a empresa às vezes fica enrolando e deixa para resolver tudo em cima da hora, né? Então tem muita empresa que é assim. Exato. Então, não conseguiria atender, tive que, né, repassar esse trabalho para um outro colega, tá? Então, essa falta de alinhamento aí é uma desvantagem que nós temos. Isso. Um terceiro ponto é isso, né, que deixa para a última hora,
Quando o bicho está pegando, aí a empresa vai lá e te liga, olha, precisa aqui de elaborar os quesitos, não sei o que, eu tenho que indicar assistente, meu prazo é hoje e tal. Então, Exatamente. isso é uma das vantagens. Você tem que, às vezes, correr para poder atender aquele cliente, né? Isso. Alguns constrangimentos, tá? Diante de determinadas solicitações do cliente, do tipo, você vai fazer uma assistência técnica, o cliente fala, não, vamos fazer isso aqui, vamos dar um jeito nisso aqui, ô doutor, não, É, a gente está sem esse documento, vamos elaborar esse documento aí e tal, então a gente passa por isso, e aí aquilo, tudo dentro do limite da ética, tá, pessoal? Cuidado para vocês não entrarem nessa. Olha, é o seguinte, não dá para a gente fazer isso. Se vocês querem fazer, vocês fazem isso por lá, eu não estou sabendo de nada, eu não compactuo com essa situação. Eu não vou fazer isso colocando meu nome, nada a valide. ver. Então, isso não valide. Boa, Thiago. Boa. Não Não valide valide. essa situação, né? Se a empresa quer fazer, Eu nem deixa pego eles assim tomar essa nessa série. decisão. Eu prefiro Oi? situações dessas eu nem pego. Eu já citei Exato, aqui algumas vezes, eu tive um caso uma vez, uma concessionária automotiva, que entrou com um processo lá, um mecânico, eles tinham lá mais ou menos uns quase 20 mecânicos na época, Uhum. e eles não tinham nem ficha de EPIs, tá? E o Olha cara isso, fazia de cara. tudo, saía todo sujo lá, nem parecia que era uma concessionária pelo padrão. E falou, o que que dá para fazer? Falei, dá para fazer um acordo. Ah, como assim? Falei, olha, faz um acordo e faz gestão daqui para frente. Resolve o seu problema, porque se você vai Aham. perder essa, vai abrir um passivo para os outros, vão perder também, porque você não tem gestão. Não dá para fazer nada, não dá para criar ficha de EPIs, não dá para criar procedimento, não dá para fazer nada, dá para fazer acordo. Resolve esse processo, oferece lá um valor para ele parcelado em 3, 4 vezes e resolve. Extingue esse processo e vamos implantar uma consultoria aqui. Para mim foi bem mais vantagem. Ao invés de eu cobrar por uma perícia, eu ganhei um cliente aí que já tem quase 2 anos. Então, Show, Thiago. estratégia. E a quinta desvantagem que a gente elencou aqui para vocês é possíveis indisposições com os colegas da área, né? Então, às vezes, tem, principalmente quando você encontra, aí é os dois lados, né? Às vezes, se você está atuando como perito e você encontra um assistente que, às vezes, sei lá, às vezes não conhece tanto do assunto, ou né, ele quer que você conduza de uma forma que não é a forma correta, e acaba tendo uma disposição, ou ao contrário, né? Às vezes o perito também ele é um pouco né, tendencioso, ele está fazendo alguma coisa que não é muito certa, então às vezes acaba tendo uma indisposição. Galera, normal, tá? Indisposição a gente tem em qualquer situação, agora tudo é a forma de lidar. Não é brigar, não é partir para violência, não é xingar e não. Mas a indisposição técnica acontece e é um processo normal. Isso tem que ser tratado com naturalidade, tá? É isso aí. Então, essas Vamos lá foram para as as perguntas? vantagens e desvantagens, né, de você atuar como perito e atuar como assistente. A partir dessas vantagens e desvantagens, você consegue, né, aumentar aí a tomada de decisão, né, em qual carreira que você vai seguir. Lembrando que você pode seguir até mesmo nas duas, né? Vamos lá. Vamos responder aí as perguntas. Se for alguma pergunta que a gente já comentou, né, Tiago, eu acho que a gente pode passar, né? Tem uma pergunta do Acho que a Kleber gente... das 7h40. Puxa ela aí, vê Tô se você chegando consegue. aqui, peraí. Vamos lá. Sabrina deve estar nos ouvindo, Tiago. Nossa, né? Sabrina que fica no suporte técnico aí. Sabrina vai nos ajudar nesse esquema aqui de colocar pergunta e tal, porque, cara, você tem que né, apresentar, focar, tem tanto botão aqui para clicar, gente, vocês não têm noção. Então, Sabrina, na próxima aí já está convocada para nos ajudar aqui. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. 7h40, Thiago? 7h40. 7h41. Do Jardel, não é isso? Do Kleber. Não, tem uma 7h39 aqui. Ah, não, mas você comentou Legal. já. O passo a Isso. passo. Inclusive, isso é uma das aulas que está disponível lá no Clube da Perícia, né? Então, isso já está Isso. lá. Perfeito. Tá aqui, 7h41. Kleber Teixeira. De que De que forma o maneira o perito ou perito ou assistente técnico assistente técnico atua? atua na esfera federal ou estadual para insalubridade e periculosidade? Bom, aí vai depender muito. Né? Não, a gente gasta aí pelo menos umas 3, 4 lives para te explicar como é que ele vai atuar, certo? Primeiro ele vai se basear nas normas vigentes de cada situação, tá? Nós estamos falando de justiça do trabalho, então nós estamos falando de seletista. Você vai considerar NR, tá? NR15 e NR16. Se estivermos falando de uma esfera estadual que tem a legislação própria, você precisa consultar a legislação daquele estado, certo? Tem estados, tem situações em que existe um regulamento, tem estados que explicitam para você seguir as NRs, enfim, vai depender muito do processo, então eu te aconselho a ler o processo primeiro,
para você saber como você vai atuar. Exato, eu estava falando aqui com o suporte técnico nosso, Thiago, a Sabrina comentou aqui que várias pessoas mandaram mensagem, algumas pessoas, várias não, algumas pessoas mandaram mensagens informando que não conseguiram acessar as páginas, tá? Tem um detalhe, pessoal, às vezes o seu próprio navegador, você precisa limpar o cache, tá? Você às vezes precisa limpar o cache para poder acessar essas páginas. Nós fizemos um teste aqui, tá normal para nós, tá tudo normal, nós conseguimos acessar todas as páginas que nós passamos para vocês, do e-book, do curso de instrumentação, do curso de perícia, etc. Uma informação importante. É .com, às vezes está colocando .br também, é só .com. É o seguinte, se você não conseguir acessar aqui, fica tranquilo, na verdade nem precisa acessar agora, foca no conteúdo, foca na nossa aula aqui, e depois você acessa, tá? Fiquem tranquilos, gente. O Instagram do Thiago, já vou colocar aqui o Instagram do Thiago, o meu Instagram também. Se vocês acessarem o nosso Instagram, tá aparecendo na tela aí, ó, Enge Thiago Límido e Enge Júlio Botelho. Lá na biografia, no Facebook também, para quem não tem Instagram, o Facebook você deve ter, né? Lá nas biografias do Instagram ou do Facebook, existe um link. Se você clicar naquele link, vai aparecer todos os nossos projetos lá, tá? E-book, curso de perícia, curso de instrumentação, tem o meu curso Mestre LinkedIn, que não tem nada a ver com perícias, enfim. Tem tudo lá, tem o WhatsApp do Thiago, tem Facebook do Thiago, tem Facebook do Júlio, tem tudo, né, Thiago? É isso aí. Então fiquem tranquilos, tá, pessoal? Caso vocês estejam enfrentando algum probleminha aí. Pergunta aqui do Álvaro Costa: como captar clientes como assistente técnico? Cara, pratica o TBC, tira a bunda da cadeira, vai atrás, né, você deve com certeza, Álvaro, né, e os demais que estão nos assistindo, vocês devem conhecer algum advogado, pelo menos um ou dois ou três vocês conhecem, comece por aí, fala com esses advogados, vai atrás de escritórios, tá, LinkedIn, usa o LinkedIn para isso, né, para quem me acompanha aí nas redes sociais, para quem tá lá, por exemplo, para quem tá lá no canal Empregabilidade LinkedIn, recebe essas dicas 2 vezes por semana, 2 vezes por semana recebe essas dicas, né, de como você usar o LinkedIn, não só para captar cliente, mas para que as empresas também possam te contratar, né, para quem quer atuar no CLT, enfim. Então, é por aí. O Elenilda fez um comentário aqui: engenheiro Jardel, esta era a minha dificuldade, então faça o curso de peritos e assistentes técnicos do Júlio do Thiago. Ah, tá. Quando o Jardel comentou lá em cima que já adquiriu alguns cursos e ainda não se sente seguro e tal, né? Olha, Elenilda, muitíssimo obrigado, viu? Ó, coraçãozinho para Elenilda. Vamos lá. Tiagão, se você vê alguma pergunta aí, já vai falando, cara, porque tem que pesquisar aqui, clicar em botão e etc, cara. Do Jardel, acho que você respondeu aqui também. Você respondeu nesse curso de instrumentação, a questão do estresse técnico. Tá, já falamos. A questão do cloud, né? Já respondemos, isso. Perfeito. Vamos lá. Pergunta do Álvaro, Tiagão. Nós respondemos, mas tá cheio, tá? Tá cheio de vaga, viu? Não pense que tá lotado de profissionais, não, porque a justiça parou, né, nessa época de Covid, e aí os processos continuaram entrando, tá? A justiça só parou de julgá-los, então acumulou muito e hoje tem que dar vazão nesses processos. Então, a grande maioria das vagas de trabalho no país todo estão precisando de profissionais. É isso aí. Pergunta do Jardel sobre os honorários, se são os mesmos para todos os estados, né? Se é o mesmo valor. Pode variar, viu, Jardel? Pode variar, sim. Agora, tem até uma pergunta do Pedro, eu vi uma pergunta do Pedro ali. É a de baixo aqui, inclusive, ó. Já vi peritos que utilizam a tabela do IBAP, qual a sua opinião? Exatamente, a gente segue alguns parâmetros, né? Uns parâmetros para que a gente possa definir o nosso valor, né? O valor dos honorários. Inclusive, nós já fizemos uma aula sobre isso, né, Tiagão? Existe uma aula no Clube da Perícia que é somente sobre esse assunto. É 40, 50 minutos, 1 hora. Uma para calcular o honorário de perito, outra para assistente técnico. Assistente técnico, exatamente, Jardel, tá? Então, acesse o Clube da Perícia aí, porque tem muita aula bacana lá, pessoal. Tá tudo lá completinho. Mas resumindo para você aqui, Jardel, é um resumo do resumo. Nós utilizamos alguns parâmetros, sim, o tempo que você gasta, as despesas, né, com deslocamento, se for, por exemplo, em outra cidade, e a gente usa, sim, um parâmetro, que é uma planilha automatizada, inclusive a gente fornece isso para os nossos alunos do curso de perícia, tá? É uma planilha automatizada que ela já calcula, ela já te dá esses parâmetros. Então, nós levamos, sim, em consideração, eu pelo menos levo, acho que o Thiago também, a gente leva lá o valor que é o IBAP e que a Aspejud indica
da hora técnica de um trabalho pericial, tá? Exatamente. Lembrando que quem determina o pagamento do honorário é o juiz. Então, você vai fazer seu pedido, vai justificar tudo. Quanto mais fundamentado está seu pedido, maior a chance dele pagar aquilo ou próximo daquilo, né? Isso aí. Vai lá, Thiago. Dizem que o retorno em termos de perícia é de 1 ano, é isso mesmo? Varia muito do local, do número de processos que a vara do trabalho está enfrentando, mas geralmente é isso. 1 ano e meio você já está recebendo de volta e começa aquela bola de neve. É isso aí. Mas o Jardel comentou, uma conhecida recebeu uma bolada de uma perícia trabalhista e levou 8 anos para receber. A empresa fechou as portas, mas quando veio, ela recebeu 48 mil reais. Pois é investimento, entendeu, Jardel? O que eu comentei aqui agora há pouco, né? Você não está esperando essa grana. Aí do nada cai 48 pau na sua conta, quer dizer, aplica isso, faz um investimento. Então, se é uma grana que você não está esperando, dá para você utilizar para, né? Sobreviveu esses 8 anos sem 48 mil, né? Então, exato. entrou, faça bom uso dele. Exatamente. O Ronan fez um comentário aqui também. Estou fazendo a contestação de um laudo com aqueles enquadramentos esdrúxulos. Caminhão-tanque estacionado em um pátio virou tanque estacionário de inflamáveis. Perito informou que o caminhão é análogo ao tanque. Meu Deus do céu. Ainda bem que a bacia de contenção, que você tem que ter um raio de 3 metros. Cadê a bacia de contenção do caminhão? Mas, Thiagão, fico tranquilo porque o Ronan é aluno nosso, foi aluno do nosso curso, da turma 3, se eu não me engano, né? Então, o Ronan vai regaçar nessa aí, viu, Ronan? Depois fala para nós o resultado aí, Ronan. Compartilha conosco depois. Essa ideia que você mencionou, bacana, escritório de perito, exatamente. Sem dúvida, tem muita gente que faz isso, tá? Pergunta da Daniela, o assistente técnico pode atuar para a empresa que já trabalhou ou vice-versa, para reclamante que trabalhou nessa mesma empresa? Para reclamada, sim, tá, Daniela? Imagina que você foi técnico de segurança da empresa XYZ, você saiu dela e ela te contrata para atuar como assistente técnico. Perfeito, show de bola, sem problema, tá? Agora, você atuar como assistente técnico, né, para um funcionário dessa empresa, aí fica né, Tiagão? Mas pode também, Júlio, porque... Não tem nada que proíba, né? Se você for desligado, a empresa já não quer mais o seu serviço, você vai deixar de fazer assistência lá por quê? Você não pode fazer perícia. Tá? Perícia não, isso, ele perfeito. Não é passível de suspeição ou impedimento. Então, a empresa é até ruim para a empresa, porque você conhece ali já sabe cada canto. Mas, enfim, nada que impeça. Perfeito. Agora, perícia não, tá? Perícia não. Se você trabalha numa empresa, essa empresa te convida para ser assistente técnico, perfeito, você pode atuar como assistente técnico para ela. Isso. Mas fazer perícia lá, não. É o caso que eu tive essa semana, fui nomeado em 2 perícias que eu tive que declinar exatamente por conta dessa situação. Né? Exato. O Thiago comentou aí, eu costumo ligar para os assistentes para agendar as vistorias. Gentileza gera gentileza. Boa, Thiago. Me ligou essa semana, não. Isso mesmo. Que legal, cara. O Júlio comentou, né? Já acompanha perícia que o perito é arrogante, às vezes grosseiro, como se fosse o juiz. Tem uns caras que se acham, né? A última bolacha do pacote, né, o Julião? Então, mas, cara, o mercado para esses aí, daqui a pouco tá acabando, tá? Então, tá vindo aí uma turma boa que tá querendo fazer um bom trabalho, tá? Então, não vai durar muito tempo esses caras no mercado, não. Esses caras que se acham o rei, né? O rei da balachita, enfim. Eu já tive um caso uma vez que o perito bateu a mão no peito e falou: eu sou aqui o representante da justiça. Eu falei: então faça a justiça, doutor. Ouça as partes da maneira necessária. Né? O senhor não está atuando de maneira justa. Ele bateu um pouco a bola. Então é assim que a gente trata esse pessoal. Comentário do Éder aí, Tiagão Botelho, depois que eu fazer o curso de HO, pode ter certeza que iria fazer o de perícia. Tamo junto então, Éder, tamo junto. Não esqueça, Éder, tá? E os demais aí que porventura tenham interesse, né? Não esqueçam de fazer o cadastro no site, tá aparecendo aí, cursopericia.com. De novo, qual que é o link do curso de instrumentação? Vai lá na nossa biografia que tem tudo lá. Mas não esqueçam de fazer um pré-cadastro ali, o seu nome, telefone e e-mail, é só isso, tá? Quando a gente for lançar a próxima turma, a gente vai ligar primeiro para vocês e passar uma condição diferenciada. A condição é essa, tá? E depois a gente abre o curso para o público externo com um valor normal. Então a gente sempre faz isso nos nossos cursos, tá bom? É isso aí. Tem mais uma última pergunta. O Alex mandou aí, e-book baixado com sucesso. Beleza, então as páginas estão funcionando normalmente, tá, pessoal? É isso, às vezes é um cache armazenado, às vezes é um pop-up que foi bloqueado aí no seu notebook, no seu computador, enfim. Então, mas tá tranquilo, tá?
Olha o Pedrão aí do offshore. Quando o juiz manda antecipar os honorários do perito, tem que devolver os valores da parte que ganhou? Não. Antecipou já é seu, cara. Tá lá na sua conta. Certo? Se por acaso ficar só nisso aí, vamos supor que ele antecipou um dinheiro lá e acha que aquilo ali já é o justo para você, beleza. Mas geralmente no final ainda tem mais um pouquinho. A antecipação é só estar adiantando. Ok? Não precisa devolver, não. Isso. O Júlio falando aqui, teve um que pedia nota no final. A nota de avaliação? Ou depois o senhor fala lá como é que foi. Eu não entendi. Teve um que pedia nota no final, eu não entendi o que seria. Se for nota de avaliação, eu respondo o perito. Só vou te avaliar na entrega do laudo. Se for favorável, é 10. Se não for, é 0. Boa. O Pedro complementou. Quando o juiz manda antecipar os honorários, tem... Ah, tá. Era a pergunta que nós já respondemos, né? Bom, então fechamos todas as perguntas, pessoal. Gostaríamos de agradecer aqui a participação de todos vocês. Muito obrigado. Tivemos um público bacana aqui hoje, o Tiagão. Você viu aí? Alto nível. Muito bom, tá? Convido vocês para continuar acompanhando os nossos trabalhos aí. Tá aí o Instagram do Thiago, Enge Thiago Límbido, tá o meu Instagram, Enge Júlio Botelho. Todo santo dia, praticamente todo santo dia tem conteúdo lá que a gente libera nas redes sociais, Instagram, Facebook, no meu caso, o LinkedIn. Você já não usa tanto o LinkedIn, né, Thiago? Não. Mas, enfim, tem conteúdo aí para mais de metro. Acompanha a gente nas redes sociais aí, que se você quer aprender, segue a gente aí que você com certeza vai aprender, né, Thiagão? Com certeza. Vamos trocar bastante conteúdo aí com vocês. Beleza, pessoal? Bom descanso para todos, então. Obrigado pela participação. Tenham um excelente restinho de quinta-feira. Um bom feriado aí no sábado, né? Para quem vai curtir o feriado, né? Mas para quem trabalha, para mim é um dia normal. Para quem, enfim, é um dia normal, né, Tiagão? Domingo, lembrando que domingo nós temos o Domingão da Prevenção às 19h30 com a Salete Romero, que é uma especialista em trânsito, pessoal. Vai ser massa demais. Reserve aí na agenda de vocês, domingo às 19h30. E já avisando para vocês aí, na quinta que vem nós não teremos a quinta da perícia judicial, mas na outra quinta a gente já está de volta e está tudo certo, estaremos firmes e fortes aqui. Beleza, turma? Bom, então é isso, esperamos que vocês tenham gostado aí de mais uma aula. De novo, se vocês querem ter acesso a todas as outras aulas, está lá no clubedaperícia.com, basta entrar lá, clubedaperícia.com, e garantir a sua vaga. Valeu, Tiagão, mais uma vez, obrigado aí. Mais uma para a conta. Valeu, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus.